Olá galera do primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. É muito bom estar em contato com vocês de novo, mesmo que por aqui, pelo YouTube e pelo Positivo On. E nessa semana nós vamos continuar falando sobre funções. Para isso eu preparei uma apresentaçãozinha para ajudar a gente. Gráfico de uma função, essa é a aula dessa semana, até quarta-feira. Então vamos começar. Só para lembrar, a gente estava falando sobre relações binárias, né? Então a gente começou lá a falar sobre relação binária. Aí a gente falou sobre o produto cartesiano. Então, para lembrar, o produto cartesiano me dá todas as possíveis relações binárias entre dois conjuntos. Aí a gente definiu o que é uma função, né? Que é uma relação binária, mas ela é uma relação binária especial. E aí, definindo função, a gente definiu o domínio de uma função, o contradomínio de uma função, a imagem. E definindo essas três coisas, a gente falou sobre função injetora, a função sobrejetora, e se ela é injetora e sobrejetora, ela ia ser bijetora. Aí a gente falou sobre lei de formação, que é aquela formulazinha que me diz como que a função, o que faz a função, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre algumas representações. Em nossas aulas a gente já viu como usar o diagrama de flechas. Então vamos pegar essa função f de x é igual a 2x, com f indo dos reais para os reais. Vamos representar ela com um diagrama de flechas. Então, vamos desenhar um aqui. Eu vou colocar o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Bom, a função f de x é igual a 2x. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Então, colocando menos 1, ela vai me levar lá em menos 2. O 0, 2 vezes 0 é 0 mesmo. 1 vai levar em 2. E o 2 leva lá em 4. Com essa função indo dos reais aos reais, né? Então, sai daqui dos reais e vai lá nos reais. E aí está a representação, aquilo que a gente fazia em sala. Mas a gente também pode representar essa função por meio de uma tabela. Então eu vou pegar um x e vou pegar a resposta f de x, ou seja, eu vou jogar aqui um x aqui dentro e vou ver qual que é a resposta que a f me dá. O que a f vai fazer com esse meu x, né? Qual é a resposta? Então eu colocando, por exemplo, menos 2, a função vai me responder menos 4. Se eu colocar menos 1, a função me responde menos 2, o 0 é 0 mesmo. 1 vai me levar lá no 2 e o 2 vai me levar no 4. Lembrando que cada um desses valores aqui é chamado de imagem desse valor de trás. Ou seja, o 0, por exemplo, é a imagem do 0, o 4 é a imagem de 2 e assim para todos os valores, né? Para cada um desses parzinhos aqui, ó, para cada um desses, né, para cada uma dessas linhas, eu consigo formar um par ordenado. Par ordenado porque é um parzinho que tem ordem. Primeiro vem o x do domínio e depois o f de x, que é a imagem desse x, né? Então esse f de x faz parte do conjunto imagem. Imagem de f. E esse aqui, o x, faz parte do domínio de f. E aí, se eu chamar, vamos só terminar aqui, se eu chamar o f de x de y, então tô fazendo isso aqui, né? O y é igual ao f de x, eu consigo formar um parzinho ainda mais simples, que é o parzinho xy. E com esse parzinho, né, que é o mesmo parzinho daqui de cima, eu só troquei a letra, né, para ficar mais fácil de enxergar, eu consigo jogar ele no plano cartesiano. Vamos usar esse programinha aqui para ajudar a gente. Então, pegando os valores que eu coloquei lá, eu coloquei com menos 1, né? Comecei com menos 2. Então, menos 2 me levou lá no menos 4. Vou colocar um pontinho aqui. O menos 1 me levou lá no menos 2. O 0 levou no 0, 1 levou no 2 e o 2 levou no 4. Observem que esses pontos, eles formam uma reta. Vamos desenhar essa reta. Olha só.
E essa reta aqui, que eu vou colocar ela em vermelho, ela é uma nova representação da minha f de x. Esse aqui é o que eu vou chamar de gráfico da f de x. E o que a gente ganha representando a f de x assim? A gente ganha, consegue enxergar melhor a f de x, ou seja, eu consigo ver quando que ela cruza o eixo x, que é o eixo das abscissas, quando ela cruza o eixo das ordenadas, quando que ela está crescendo. E além disso, eu consigo ver, por exemplo, sem fazer contas, qual que é o valor da f de x quando, por exemplo, x é igual a 4. Basta olhar aqui, ó, o eixo do domínio fica aqui no eixo x, que é o eixo das abscissas. E o eixo das imagens, né, as imagens vão estar aqui no eixo das ordenadas. Então, se eu colocar o domínio, se eu pegar um domínio 4, eu consigo ver, olhando para cá, ó, que o valor que a função vai me responder é 8. Eu consigo ver isso para valores muito grandes. Então, essa é uma função simples, é a função dobro. Mas se fosse uma outra função um pouco mais complicada, eu não precisaria ficar fazendo contas. É só olhar o gráfico que eu consigo ver o valor dela. Algumas outras funcionalidades, né, algumas outras coisas que eu consigo ver, observar aqui no gráfico da função, é bem explicada pelo professor Leandro Ruiz. E eu separei a aula dele aqui para vocês assistirem. Então essa aula aqui de funções do professor Leandro Ruiz, ela é bem interessante e é importante vocês assistirem ela para conseguir fazer os exercícios da página 44 e 45 da sua apostila. E aí na quarta-feira eu volto aqui para a gente corrigir esses exercícios juntos. Pessoal, para vocês uma ótima semana, bons estudos e até quarta-feira. Tchau, tchau!